Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter aula do efeito dos elementos de liga no revenimento. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, que já se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa um like nesse vídeo também, que não custa nada. Se você já acompanha, você já sabe como funciona, deixa o like aí. Vamos para a nossa aula hoje, que a gente vai ver como os efeitos, como os elementos de liga, eles afetam ali o meu processo de revenimento, né? Lembrando que o meu revenido é o tratamento que normalmente eu realizo depois de um processo onde eu obtenho a martensita, né? Um processo ali de amenização ali, da alta dureza da martensita. Eu reaqueço o meu material para obter uma estrutura que a gente chama de martensita revenida. Não se conhece ainda todos os efeitos de todos os elementos do revenimento, mas existem alguns aqui na literatura que eles podem ser citados. O primeiro efeito aqui é que o silício, por exemplo, um elemento de liga, ele estabiliza o carboneto épsilon e atrasa a sua transformação para sementita. O que é isso? Quando a gente estava estudando ali o revenido, a gente viu que a gente tinha diversas fases, diversas etapas a depender da temperatura de transformação, né? O coalescimento ali da martensita para a formação da sementita, esferoidização, etc. e tal. O carboneto épsilon é um desses carbonetos que podem ser formados ali durante o processo. E o silício, ele estabiliza esse carboneto e atrasa ali a formação para a sementita. Então, quando eu tenho aqui a precipitação, por exemplo, do carboneto épsilon nessa região, eu estou tendo a estabilização dele e eu estou atrasando a formação da sementita. Então, o silício ele está estabilizando, ele está dando mais estabilidade para esse carboneto épsilon que foi precipitado ali. Então, ácidos ali com 1 a 2% de silício, por exemplo, eles vão apresentar esse carboneto épsilon até 400 graus Celsius. E quando a gente olha aqui na nossa faixa de temperatura, quando que estava aqui a precipitação do carboneto? Estava a 200 graus Celsius. Se eu estou adicionando silício, significa que eu estou aumentando a faixa de temperatura onde eu estou mantendo estável esse carboneto épsilon, né? Já que, né, tem essa diferença considerável ali entre um ácido carbono comum e um ácido ali com silício. Aqui, alguns outros elementos, como, por exemplo, o cromo, o molibdênio, o tungstênio, vanádio, titânio, silício, eles estabilizam a martensita até temperaturas de 500 graus Celsius. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu estou mantendo a minha martensita estável até essa temperatura, eu não estou tendo coalescimento, eu estou dificultando o revenido até a temperatura aqui de 500 graus Celsius. Então, o meu processo de revenido ali, ele vai se manter mais. Então, se eu quero aplicar, por exemplo, uma estrutura mais martensítica para uma temperatura elevada, talvez seja interessante eu utilizar esses elementos. Já alguns outros elementos, como o manganês e o níquel, ele diminui essa estabilidade. E a gente consegue ver isso aqui nesse gráfico, né? Aqui eu tenho a minha tetragonalidade da martensita, aqui eu tenho um ácido carbono comum e a temperatura aqui onde está acontecendo o meu processo de revenimento. Então, a gente está vendo aqui que já, sei lá, 450 graus Celsius, eu já estou quase ali numa relação C sobre A próximo aqui de 1, né? E eu consigo chegar nessa relação, né, com temperaturas muito menores quando eu estou adicionando manganês e temperaturas, ou quando eu estou adicionando ali o manganês, perdão, esse aqui na verdade é o aço, esse aqui é só o carbono, esse aqui tem o titânio e esse aqui tem o manganês. Então, se vocês observarem aqui, aproximadamente 300 graus Celsius o carbono, ele já está com a tetragonalidade dele aqui próximo, o manganês ele teve um efeito aqui, na verdade, ao contrário, né? Ele está diminuindo essa estabilidade, então, para temperaturas menores, eu já consegui ali retomar a tetragonalidade da martensita, e o titânio é um efeito contrário, ele só conseguiu retomar ali essa tetragonalidade aqui próximo de 500 graus Celsius. Então, basicamente, esses são os efeitos desses principais elementos de liga que a gente costuma ter em aço. Então, aqui quando eu estou falando em ácidos carbonos, as partículas aqui e sementita, elas começam a coalescer normalmente entre 350 e 400 graus Celsius, né? Que mais ou menos, né, nessa região, né? Deixa eu limpar aqui os desenhos novamente. Entre 350 e 400 graus Celsius é onde eu começo ali a coalescer essas partículas. Então, quando eu estou adicionando aqui o cromo, silício, molibdênio e vanádio, essas faixas de temperatura que antes estavam aqui entre 350 e 400 graus Celsius, que é mais ou menos aqui, deixa eu desenhar de novo, que é mais ou menos aqui nessa região, ela passa a ser, quando eu estou adicionando meu elemento de liga, mais ou menos aqui nessa região. Então, eu estou aí em temperaturas maiores para acontecer esse
processo. Bom, e quando eu vou falar aqui de revenimento, existe um fenômeno muito interessante que pode acontecer, que é o endurecimento secundário. Então, né, falando aqui antes, né, o princípio para a gente entender o endurecimento secundário, a gente tem aqui alguns metais, quando a gente está falando de ligas, né, que eles vão se difundir substitucionalmente. Né? Metais normalmente ali de elemento de liga, eles têm um tamanho semelhante ao ferro, então eles, em termos de difusão, eles se movimentam ali de maneira substitucional. Enquanto ali o carbono e o nitrogênio, eles se difundem ali pelos interstícios. Por conta disso, eles têm uma difusividade muito maior ali que os meus elementos metálicos substitucionais. A gente consegue ver isso aqui, por exemplo, aqui, ó, o carbono e o nitrogênio, a difusividade deles na ferrita, está na escala de 10 a menos 6, enquanto o cobalto, o cromo e o níquel, que são elementos de liga muito utilizados, eles estão aqui na faixa de 2,1 vezes 10 a menos 11. Então, eu tenho ali uma ordem de escala ali 6 vezes maiores, praticamente, ali, em termos de difusividade. Então, como o meu elemento ali, para formar esse carboneto, ele precisa de sofrer a difusão para eu encontrar com o carbono, encontrar com os elementos para precipitar esse carboneto, eu preciso de temperatura para esse processo difusional acontecer. Não é tão fácil assim esse processo difusional acontecer. E a maioria dos carbonetos aqui, de elementos de liga, eles tendem a ser mais estável que o carbono. Então você pensa, pô, por que não forma, já que ele é mais estável que a sementita? Exatamente por conta disso. Eu preciso de temperatura para que o meu processo aconteça, né? Então, se eu preciso ali de temperatura que o meu processo acontecer, os carbonetos ali de liga, eles só vão tender a se formar em temperaturas mais elevadas. Então, a gente diz que normalmente, entre 500 e 600 graus Celsius, se eu estou fazendo revenido, eu posso ali precipitar alguns carbonetos desses elementos de liga que eu estava adicionando, né? Porque em temperaturas baixas eu não vou conseguir ter a difusão. E qual é a consequência disso? Quando eu tenho ali essa temperatura, eu vou ter aqui a precipitação dos carbonetos metálicos durante o meu revenimento. Então, durante o meu processo de revenimento, de recuperação ali da tenacidade do meu material, eu vou ter a precipitação de carbonetos metálicos. Essa precipitação vai aumentar a dureza e a resistência mecânica do aço. E esse aqui que é o processo que a gente chama de endurecimento secundário. Porque muitas vezes a gente estava ali para revenir a martensita, reduzir a dureza dela, mas durante esse processo aqui, se eu estou trabalhando nessa faixa aqui entre 500 e 700 graus Celsius, eu vou ter aqui o que eu chamo de endurecimento secundário. Por quê? Aqui eu estou adicionando molibdênio, vocês estão vendo aqui, cada curva dessa aqui tem mais molibdênio, aqui é a minha curva de dureza, e para essa faixa de 500 e 600 graus Celsius, eu estou vendo que a minha dureza está sendo elevada aqui para essa maior quantidade de molibdênio. Isso aqui vai acontecer também em elementos de liga como molibdênio, vanádio, tungstênio e titânio, bem ali como os aços com alto teor de cromo. Né? Então, é um fenômeno interessante de aumento de resistência durante ali o meu revenimento. É um efeito importante que acontece. Os elementos aqui de liga, que eles não são formadores de carboneto, né? Por exemplo, silício, níquel, cobalto, tudo mais, eles não vão ter um endurecimento secundário. Porém, ali eles também elevam a resistência do material por solução sólida. Você vai conseguir formar ali uma solução sólida com silício, por exemplo. Aqui, ó, tem a influência do silício na dureza dos aços com 0,5% revenidos por uma hora. Então, quando eu estou adicionando elemento de liga e estou realizando o processo de revenimento durante uma hora, a minha dureza aqui, ó, por exemplo, num processo de revenimento a 500 graus Celsius, aqui eu tinha uma dureza para um aço com 0,5% de silício próximo de 32, e à medida que eu estou aumentando o meu silício aqui, eu tive um aumento, né, por 3,8% de silício é até muito, né? Mas vou considerar esse 1,3 aqui de silício, eu um pouquinho de 1,3% de silício, eu aumentei aqui a minha dureza para 37 ao que eu sei. Então, eu tenho um aumento ali de resistência, né, quando eu estou adicionando esses elementos líquidos que não formam carbonetos, mas o mecanismo de aumento de resistência é por solução sólida. Um outro fenômeno aqui interessante da gente comentar, né, é que quando eu tenho ali, por exemplo, um alto teor de austenita retida, né, no meu aço, se eu tenho ali um aço que devido ao meu processamento, eu fiz ali a obter um alto teor de austenita retida, ele pode apresentar ali no endurecimento secundário uma dureza maior que após a têmpera. Você pensa, pô, estou realizando aqui a têmpera para obter uma dureza elevada e fiz um processamento que obtive muita austenita retida, fui fazer o revenimento e obtive uma dureza elevada
até maior, né? O que a gente está vendo aqui nesse gráfico? Ó, esse gráfico aqui é uma curva 900 graus Celsius antes da têmpera, com pouca austenita retida, né? E depois a dureza, e a dureza ali depois com a temperatura de revenimento, né? Ele aqui tinha 10 a 15 a 25% de austenita retida. Aqui ele tinha de 60 a 90% de austenita retida. Então, aqui entre 450, né, e 650 graus Celsius, eu estou vendo que eu tenho esse aumento aqui da resistência. Por quê? Porque eu tive aqui a precipitação desses carbonetos na austenita retida, depois ali que eu fiz o meu revenimento. Então, essa precipitação vai acontecer ali na austenita retida, ele vai aumentar a resistência a ponto que ele pode apresentar uma resistência até mais elevada aqui que o meu material ali, o qual ele não tinha tanta austenita retida. Então, é um tratamento aqui que eu vou, a partir da austenita retida, obter um endurecimento secundário muito elevado e obter uma peça com uma dureza muito elevada. Quando a gente está falando aqui ainda agora de alguns efeitos específicos dos elementos, quando a gente está falando de revenimento, analisando ponta a ponta, a gente já estudou o fenômeno de endurecimento secundário, endurecimento da austenita retida. Se eu estou falando aqui de vanádio, né, normalmente é comum adicionar uma quantidade de vanádio de menos de 0,1% para precipitar o V4C3, né, com carbonato de vanádio, na fase ferrita. Porque aqui eu vou obter um endurecimento secundário. Já o cromo aqui, quando a gente está trabalhando com ele, eles vão exibir ali um endurecimento secundário só quando ele está ultrapassando o 9% de cromo. Por quê? Né, o cromo ele tem uma facilidade de fusão um pouquinho maior que os outros elementos de liga. Então a gente consegue ver aqui até que a partir de 300 e 400 graus Celsius, a gente já está começando, na verdade a partir de 400, ele já está começando a ter um endurecimento secundário. Né, e aqui ele vai começar a formar essa precipitação com uma quantidade maior de cromo, né? Às vezes é até interessante adicionar um pouquinho de cromo e vanádio, dois elementos ali que eles vão tender a ter esse endurecimento secundário, porque ele vai facilitar esse endurecimento secundário, né? Se você adiciona um pouquinho de vanádio, um pouquinho de cromo, você vai facilitar esse processo, você vai ter um aumento de resistência ainda maior. Molibdênio e tungstênio, por exemplo, eles formam diversos tipos de carbonetos. Então, para aço aqui, quando a gente está trabalhando de 4 a 6%, eu tenho a formação aqui, a tendência do Fe3C vai formar um M2C ou um M6C. Esse M2C aqui é o carboneto que eu quero formar, que é o carboneto que aumenta ali, que causa o endurecimento secundário. E o meu molibdênio, ele tende a ser mais eficiente que o tungstênio por uma porcentagem igual de elemento de liga. Nessa gráfico aqui, a gente consegue comparar as propriedades mecânicas dos ácidos de carbono e dos ácidos ligados após um revenimento de 200 graus Celsius. Então, a gente consegue observar aqui, por exemplo, né, aqui os meus ácidos ao carbono são essa linha, e aqui eu tenho os meus ácidos aqui com elemento de liga. Então, de maneira geral, a gente consegue ver o efeito aqui da adição de elementos de liga dos ácidos ligados em comparação ao ácido carbono para um material revenido aqui a 200 graus Celsius. Né? Aqui a gente está vendo, por exemplo, a tenacidade, né? Que é a energia absorvida. Os meus ácidos ligados eles estão absorvendo uma energia, né, para um limite de resistência muito maior aqui que os meus ácidos ao carbono, que são essa parte de baixo aqui do meu diagrama. Quando a gente está falando de ácidos de endurecimento secundário, né, são os ácidos que apresentam esse fenômeno, eles vão ter ali uma elevada resistência mecânica com uma boa tenacidade. Por quê? Porque eu estou tendo revenimento, estou recuperando a tenacidade desse meu material, e eu estou tendo um endurecimento secundário ali sem perder muito da tenacidade. Então, quando eu estou fazendo esse revenimento entre 500 e 700 graus Celsius, que é essa faixa aqui de temperatura, eu vou ter aqui uma elevada tensão de ruptura, uma elevada tensão de escoamento, e eu vou estar tendo ali uma pequena redução da dureza também, né, sem perder muito ali em termos de tenacidade do meu material. Ele vai permanecer com um alongamento aqui, se vocês olharem o alongamento, ele está bem semelhante, eu não perdi, né? Esse aqui que é o meu gráfico aqui de alongamento, né? No alongamento a gente está vendo que eu não estou tendo uma variação tão grande assim na propriedade de uma maneira geral. Então a gente consegue ver aqui que a gente consegue obter uma propriedade mecânica bem elevada, mantendo a tenacidade do meu material. Bom, por fim, uma classe interessante que a gente pode falar aqui de ácidos que estão correlacionados com esse fenômeno são os ácidos Marangé. Né? O ácido Marangé ele vem de martensita, né? Martensita mais aging, né? Que é de envelhecimento, que é um tratamento que a gente tem de deixar o material precipitar alguns carbonetos para aumentar a resistência dele. Quando eu tenho aqui umas ligas com baixíssimo teor de carbono, né? Com alto teor de níquel,
né, e algumas adições aqui de cobalto, molibdênio, titânio, eu tenho esses ácidos marange, né? São elementos aqui que vocês estão vendo que vão tender a formar precipitados, né? E eles são revenidos aqui entre 500 e 700 graus Celsius. Então, ele é um aço que eu tive a obtenção aqui da martensita, mais do envelhecimento para obter esses carbonetos ali durante o meu processo de revenimento. Então, eles são aços ali que apresentam um alto limite de escoamento, alguns aqui até 2.400 MPa, e isso vai acontecer devido ao endurecimento por precipitação durante o meu processo de revenimento. Então, ele vai ter ali uma boa tenacidade, além de uma fácil usinabilidade. Isso é um aço muito caro, utilizado para condições muito específicas de resistência super elevadas, né? Então, trouxe aqui, já que a gente estava falando desse grupo de materiais, achei interessante a gente abordar também o aço Merge. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e dê uma olhada aqui no nosso programa de membros. Tem diversas vantagens para você e você pode se tornar membro a partir de só R$ 5. Vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.